Continuando o nosso explorador de arquivos, tá? A gente vai agora só relembrar algumas coisas da última aula, né? Que aqui a gente tem as seções, tá? Que funciona com um clique. Vou abordar um pouquinho mais sobre as seções. E aqui a gente tem os arquivos que estão dentro das seções. Aqui a gente tem a barra de endereço, as faixas de opções, que dão opções do que eu posso fazer com os meus arquivos. Agora a gente vai aprender a selecionar e um pouquinho mais sobre a barra de opções, tá? Observe que em algumas pastas, tá, não tem uma setinha como essas daqui tem. Observe que essas têm umas setinhas, tá, gente? O que significa quando tem uma setinha? É que dentro daqui tem outras seções. Por exemplo, se eu clicar aqui na setinha do lado de imagem, ele vai mostrar aqui mesmo do lado o que tem dentro da seção imagens. Deixa eu alargar aqui um pouquinho mais. Isso. Ele vai mostrar aqui que dentro da seção imagem tem uma pasta chamada imagens da câmera e imagem salva. Bom, não uso muito, por quê? Porque quando eu clico em imagem, ele já mostra aqui essas duas pastas que existem. Tá? Ele está mostrando aqui, mas além dele mostrar desse lado direito que tem essas duas pastas, ele também mostra os arquivos, e aqui não mostra os arquivos, tá? Os arquivos sempre vão ser mostrados desse lado direito, tá? Então, exemplificando, professor, mas o que é arquivo? Gente, arquivo pode ser uma imagem, pode ser uma música, pode ser um documento de texto, tá? Os arquivos são isso. O arquivo ele é criado por programa, tá? Ou seja, na sua câmera, no seu celular, tem programas que, quando bate a foto, ele converte aquela foto em um arquivo que você pode copiar para o computador, pode enviar para outra pessoa. Assim também como a música, né? Vocês estão lá tocando os instrumentos, estão cantando e aquilo ali está sendo gravado por um programa que vai criar um arquivo MP3, tá? MP4, aí é onde a gente vai ter que entender e o que é MP3, MP4, o que é isso? Então você vai ter que entender que são extensões de arquivo, tá? Então, vamos entender um pouquinho sobre as extensões de arquivo, né? Então, por exemplo, quando eu coloco a seta do mouse aqui em cima dessa foto, ele me mostra aqui tipo de arquivo, JPG. Então, a extensão da foto é JPG. Normalmente, a maioria das fotos são JPG, tá? Então, isso aqui é um arquivo de fotos. Arquivo de músicas, né? Eu vou abrir aqui a pasta música. Observe que tem a setinha, por quê? Porque dentro da seção música tem outra pasta. Vou abrir ela dando 2 cliques e vou ver que esse tipo de arquivo aqui, ó, eu vou colocar a seta do mouse em cima e ele vai me dizer, esse é um arquivo MP3, ou seja, música já é um formato diferente. Então, o mesmo programa que abre uma foto não abre uma música muitas vezes, tá? Então, é necessário também saber se tal programa vai abrir tal música, certo? Então, quando às vezes você abre uma foto no celular que ela não abre, ou um documento que não está abrindo, é porque está faltando o programa para abrir aquele documento, certo? Então, vamos ver aqui, por exemplo, em documentos. Se eu der 2 cliques sobre esse cópia exercício aqui, que é um arquivo de quê? Bora ver. Arquivo, aí está, planilha do Microsoft Excel. Então, eu tenho que ter esse programa Excel para abrir, tá? Se aqui em músicas eu tenho essas músicas, para ela tocar, eu preciso ter o programa de tocar música instalado no meu computador, certo? Ou então ele não vai abrir. Então, cada arquivo precisa de um programa, tá? E cada arquivo é criado por um programa. Por exemplo, eu vou criar aqui rapidinho no bloco de notas. Eu vou criar aqui um pequeno texto, né? Vamos colocar: essa aula pode me ajudar a melhorar meu desempenho no computador. Preciso prestar atenção. Beleza. Então, aqui ainda não é um arquivo, é apenas um texto que foi digitado, mas não foi salvo. Quando eu clico em arquivo e salvar
como. Eu vou escolher o local onde eu vou salvar, tá? Vamos aprender a salvar logo aqui nessa aula, né? Normalmente, para salvar um arquivo, a gente precisa utilizar o botão arquivo, né? Aí vai abrir opções. Novo, nova janela, abrir, salvar como. Pela primeira vez que a gente está criando um arquivo, a gente usa o salvar como, tá? Então, ele abre essa caixa aqui, essa janela, caixa de diálogo, né? Caixa de diálogo só tem um botão, só o fechar, não tem minimizar nem maximizar, não. Então, aqui é uma caixa de diálogo e ele me pergunta, aqui o nome dessa caixa de diálogo é salvar como. Então, aqui ele tem um pequeno tamanho do explorador de arquivos, tem a barra de endereço e ele diz, você está dentro da área de trabalho, é aqui que você quer salvar ou você quer escolher o lugar? Se você quiser escolher um lugar para salvar diferente, aqui nesse painel de esquerdo, você pode escolher onde você quer salvar esse texto que você acabou de digitar. Você quer salvar onde? Aí eu vou lá e digo que eu quero salvar em documentos. Então, clique sobre documentos. Certo. Aí ele diz, beleza, agora você pode salvar. Mas antes, dá uma verificada que nome você vai salvar. Então, aqui, nome. Eita, realmente eu tenho que colocar um nome, tá? Então, eu vou lá e vou colocar o nome. Aula Explorador de arquivos. Nome grande, né? Vamos lá. Aula Explorador de arquivos. Esse vai ser o nome que vai ser dado ao meu arquivo. E ele vai ser um tipo, aqui, tipo. Que tipo de arquivo vai ser? Vai ser um documento de texto TXT. Então, eu vou salvar ele onde? Em documentos, porque eu cliquei em documentos. Feito isso, eu salvo. Salvei, tá? Simples demais. Vamos salvar outro documento aqui. Se eu fechar, ele não perde, tá? Porque ele já foi salvo. Vamos salvar outro documento aqui. Vamos salvar isso aqui que eu acabei de criar antes de iniciar a aula. Vamos vir aqui, arquivo, veja que já é outro programa, um programa bem mais completo. Você vai estudar esse programa lá na frente, tá? Você vai vir em arquivos, vai ter também a opção salvar como, tá? É bem mais moderno, mas também vai ter a opção salvar como. Aí aqui de lado ele abre, você quer salvar como, mas você quer salvar onde? Você quer salvar nesse PC, nesse computador, você quer procurar, você quer um local diferente, então vai ter várias opções aqui. Então vamos lá, eu quero procurar, tá? Eu escolhi onde eu vou salvar, então vou procurar e vai abrir a caixinha novamente aqui de salvar como e vou dizer, olha, eu quero salvar em documentos de novo e ele vai dizer, qual o nome que tu deseja salvar? Eu vou colocar programas criam arquivos. Vou deixar esse nome mesmo, vou adicionar só um. Então ele vai dizer, certo, esse é o nome que tu quer salvar. Por isso que a importância do Explorer, porque quando você entende o Explorer, entende como salvar também, tá? Então ele vai dizer, beleza, você escolheu o que vai salvar em documentos, você já deu um nome, agora clique em salvar, tá? Então antes você observa aqui que o tipo de documento vai ser um documento do Word. Então vou precisar desse programa. Salvar. Pronto, salvei. Pronto. Vou minimizar, fechar tudo aqui. Vou lá em Explorador de Arquivos e vou ver se está salvo, né? Onde foi que eu salvei? Aí eu vou olhar aqui do lado. Foi em Documentos. Lembrando que quando eu clico, ele mostra o que tem dentro de documentos aqui de lado. Pronto, o programa criou arquivos. Olha aqui o arquivo, aula, explorador e programas criam arquivo. Está aqui. Então, para eu abrir ele com um programa agora, eu preciso dar 2 cliques. Abriu aquilo que eu digitei. Então, posso ter digitado semana passada, ano passado, não importa. Se está salvo, está aqui. Então, vou fechar. Qual foi o outro que eu criei? O outro arquivo que eu criei com o Word foi o Programas Criam Arquivos. Vou dar 2 cliques e ele vai abrir no programa correto. Certo? Então, mas que tipo de arquivo é? Só reforçando de novo. Quando eu coloco a seta do mouse, ele vai dizer documentos do Word, documentos de texto, tá? Certo, professor? Tem alguma forma onde eu possa ver sem colocar a seta do mouse? Você pode clicar em cima, selecionando, e vir aqui em propriedades, nesse botão aqui, que ele vai mostrar
você tem um tipo de arquivo. Veja que abriu essa janelinha, é a janela da propriedades. Ele vai dizer, você tem um tipo de arquivo do documento do Word e a extensão dele é docx, .docx. E ele abre com que programa, meu amigo? Ele abre com Word, tá? Pode abrir com outro também, às vezes. Mas vamos prestar atenção só nessa parte aqui. Vamos na música, então. Na música. Vamos pegar uma música aqui, né? E vamos em propriedades. Ele vai dizer, olha, amigo, você tem um tipo de arquivo MP3, .mp3. Ele abre com Groove Música, tá? Se você tiver outro programa que abra música, você pode abrir com ele também. É só alterar aqui e escolher na lista com que programa você quer abrir, tá? Como deseja abrir este arquivo de agora em diante? Continuar usando esse aplicativo ou usar outro, tá? Vamos continuar usando esse. Então, aqui nas propriedades mostra o tipo de arquivo que eu tenho. Já está começando a entender o que é arquivo, né? Então, arquivo vai ter sempre uma extensão. Bora ver na foto. Essa foto aqui. Eu vou clicar em propriedades. E ele vai mostrar aqui que isso é um arquivo JPG, tá? Abre com o programa Fotos. Lembrando que propriedades também pode ser aberto aqui em cima, tá? E também pode ser aberto com o botão direito. Daqui a pouco eu vou mostrar que no botão direito tem várias opções. Beleza? Então, essa aula, a gente falou que ia aprender a selecionar. Vamos aprender a selecionar. Na verdade, a gente aprendeu até salvar. Tá? Então, como selecionar um arquivo? Olha só, porque é necessário que você selecione o arquivo para trabalhar com ele. Vamos selecionar essa foto aqui, lá embaixo, zona rural. Cliquei sobre ela. Tá? Ela está selecionada. Então, todas as opções que foram ativadas lá em cima é para aplicar sobre ela. Se eu excluir, vai excluir ela. Tá? Não vai excluir as outras, não. Então, nem se preocupe, nem tenha medo de clicar em excluir, porque só vai excluir aquela que estiver selecionada. Ou, se eu copiar... Então, vamos só selecionar. Quando eu selecionar outra, essa daqui perde a seleção. Quem está selecionado agora é essa outra aqui. Tá? De um prato aqui. E eu selecionar essa daqui, ó, também perco a seleção dessa outra. Então, significa que eu só posso selecionar uma por vez. Então, professor, como que eu faço para selecionar mais de uma foto por vez? Então, a gente pode clicar, vamos clicar na última, zona rural, e vamos apertar no teclado aí a tecla Ctrl, certo? A tecla Ctrl continua pressionada. Agora, o que eu vou fazer? Enquanto a tecla Ctrl continua pressionada, eu vou clicando, dando um clique com o mouse paradinho nas imagens que eu quero selecionar. Eu posso selecionar imagens diferentes, ou arquivos, né? Certo? Selecionei. Então, veja que eu selecionei de forma aleatória. Tá? Não selecionei uma seguida da outra. Essa é a opção com a tecla Ctrl. Só que também tem a opção com a tecla Shift, que vai fazer uma seleção direta, né? Uma seleção contínua. Aqui é uma seleção não contínua. Né? Eu selecionei a criança, Brasília, aqui depois essa, depois essa, depois essa. As que estão em azul aqui foram as que ficaram selecionadas. Vamos selecionar seleção contínua. Eu vou clicar na menina aqui, na criança, tá? E vou apertar a tecla Shift, que está em cima da tecla Ctrl. Vou manter a tecla pressionada e vou agora marcar até onde eu quero selecionar e todas no caminho serão selecionadas no mesmo caminho. Por exemplo, eu marquei criança. Se eu vim aqui até a outra criança, significa que todas essas fotos no caminho serão selecionadas. Vamos clicar? Mantenho o Shift pressionado. Cliquei e agora solto o Shift. Veja que todas essas foram selecionadas. Essa é a opção com a tecla Shift.
somente a seleção. Já com Ctrl, não. Com Ctrl eu vou marcando somente aqui que eu quero. Como seria com Ctrl, né? Eu quero selecionar somente as fotos das minhas férias. Então, vou clicar aqui as fotos dos lugares onde eu viajei. Vamos lá. Selecionei os lugares que eu viajei. E está aqui selecionada só as fotos das viagens. Tá ok? Então, você já aprendeu como selecionar. Dá um treino aí, para um pouquinho. Pede para o professor ou alguém colocar uma pasta com muitos arquivos para você brincar um pouco com os arquivos. Selecionando, sem selecionar, dessa forma. Abre o bloco de notas, se você quiser criar um arquivo, abre o bloco de notas, né? Digita qualquer coisa e salva ele, vai em arquivo, salvar como foi explicado. Escolhe o local que quer salvar, dá um nome do arquivo e salva, certo? Faz isso aí no seu computador. Que agora a gente vai estudar um pouco a faixa de opções, tá? Então, essa é a aula aí. Até a próxima aula.